Som ok agora? Tá ouvindo? Ai, vocês estão ouvindo? Som ok? Ai, tudo bem? Estão ouvindo? Som ok? Ok. Som ok. Oi, milagre! Vocês estão ouvindo? Isso é um milagre, ó. Vocês estavam surdos, agora estão ouvindo. E está tudo certo. Foi leseira minha, gente. Eu tirei o negócio para eu não ver a luz brilhando, eu não liguei de novo, nem ia funcionar nunca. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Yarinha na área, a gente está com essa live aqui. Live no horário da turma que vai iniciar a semana que vem, para você ver que nem dói esse encontro, né? Não dói. Essa live a gente liberou, uma lista com 20 questões do IBFC, para a gente mostrar como é que o IBFC trabalha, tá? Para a gente falar do Quebrando a Banca IBFC, da turma que vai iniciar. E se você não vai fazer IBFC, essa live serve para você treinar gramática, né? Porque é uma banca bem gramatiqueira. Tudo bem? Olha, que bom que a galera está participando, galera de Pernambuco, do Piauí, Teresina. Então, agora vocês estão escutando. Por aí vocês tiram a minha intimidade com a tecnologia, né? Ainda bem que eu sei só português mesmo, é isso, tá? E aí eu ajudo vocês naquilo que é necessário. A gente está com a Bragança, que inclusive com saudade de Bragança. Porque Brasília apagou, Brasília é com letra maiúscula, ela apagou para escrever com letra maiúscula. Tudo certo, tudo certo. Boa tarde, galera. A gente vai trabalhar aqui algumas questões, tá? Lembrando que a live sempre fica salva. Você pode resolver aquelas questões. Diz que a outra já está dizendo, primeira questão é a letra E. Já vamos começar. Tudo bem? Ok. Então vamos lá. Espero que vocês estejam gostando também do que a gente está colocando, da semana, de questões aí. Às vezes a questão sai um pouquinho mais tarde, porque eu também estou numa semana de recuperação da sinusite, mas a gente está vivo, está abrindo o olho, está tudo certo. Semana que vem acho que vai estar muito mais rápida essa divulgação, mas a gente vai colocar questões para vocês. Fiquem dizendo aí que banca vocês querem, tá? Ainda não sei qual é da semana que vem. E vamos lá, a gente vai trabalhar. Tudo bem? Não faz esse negócio não, né? O negócio? Ah, tá. Aqui não tá aqui o negócio. Pera aí! Ai, meu Deus. Cadê a bolota? Tá aqui a bolota. Pelo amor da vaca preta! Tá aqui a bolota do negócio. Vamos começar, gente. Olha, primeiro, tá? Primeiro, eu coloquei 20 questões dessa banca e fiz um negócio bem amplo, tá? Por quê? Quem vai fazer prova do IBFC, fique ciente que é uma banca gramatiqueira e micro. Então, a gente percebe que toda vez tem uma questão de acentuação gráfica, uma questão de ortografia. Então, acho que é legal a gente dar dicas, tá? Você aproveita e evolui nesse campo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vem comigo aqui que a gente já vai começar. Essa primeira questão é para avaliar se é verdadeiro ou falso, tá? Se você ainda não fez, dá uma lidinha aqui para você trabalhar. Mas teve gente que já deu até alternativa. Já deu, né? Então, vamos lá. Usa-se hífen se a última letra do prefixo e a primeira do elemento seguinte forem iguais. Confere isso aqui? Isso aqui é verdadeiro ou falso? Isso aqui é verdadeiro ou falso? Ó. Exemplo, anti-inflacionário, micro-ondas. Eu vou aumentar, mas aqui eu estou lendo primeiro, né, os itens todos, tá? Segundo, não se usa hífen nas palavras compostas. Exemplo, médico cirurgião, ano-luz, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? E olha só, gente, aí eu vou começar a falar do IBFC, tá? Às vezes o IBFC, ele dá um conceito que não é geral, mas é para aquele exemplo que ele deu. Então, se você vai fazer IBFC, todo o conceito que ele dá é para o exemplo que ele vai dar. Nem pensa muito na regra de forma muito ampla, porque senão você pode acabar errando. Leva em conta o exemplo. Verdadeiro ou falso? Vamos ver. Dobra-se a consoante sem hífen se o prefixo terminar por vogal e o elemento seguinte começar com R ou S.
Exemplo, ultrassom suprarrenal. Foram 3 itens, tá? Para você verificar se é verdadeiro ou se é falso. E aí a gente vai marcar a alternativa. Tudo bem? Então vamos lá. Vou verificar uma por uma e vou dar dicas para vocês, tá? Esse primeiro item, ele está dizendo que usa-se hífen se a última letra do prefixo e a primeira do elemento seguinte forem iguais. Sim, é verdadeiro, tá, gente? Ainda vou acrescentar um item para você. Inclusive, se você souber isso aqui é o básico para você trabalhar com as mudanças que ocorreram no acordo ortográfico, que nem é mais tão novo assim, tá? O que você tem? Quando você usa com hífen, tá? É com hífen, se forem... Esse hífen é com N, tá? É com hífen, se forem iguais, tá? Ó, com hífen iguais ou com H, tá? Como assim iguais, Yara? É assim, ó. O prefixo, ele vai terminar com uma letra igual ao do início da palavra, tá? Então, se você tem anti-inflacionário, ó, e começa com I, anti-inflamatório também, ó. Micro-ondas, micro-ônibus, tá? Iguais. Por exemplo, se eu colocar também, ó, esse menino, ele é super realista, ó. Se eu digo, ele é super, ó, ele é super realista, ó, tá? Começa e termina com iguais, eu vou colocar hífen, tá? Se eu disser que ele é super-herói, aí ele é super-herói, opa, aí, ó, é com H, então vai ter hífen, tudo bem? Yara, e se forem diferentes? Aí diferentes é sem hífen, tudo bem? Diferentes é sem hífen, ok? Ok. Então já ficou a dica, já aprendeu. Essa primeira é verdadeira. Então ficamos entre a A, a C. Ah, só tirou a B de bola, só eliminamos a B de bola. Vamos à segunda. Ele diz assim: não se usa hífen nas palavras compostas. Não se usa hífen nas palavras compostas. Peraí, mas ele me deu o exemplo médico, cirurgião e ano-luz. Você vai me dizer, médico, cirurgião é escrito assim, tudo junto? E ano-luz é escrito assim, tudo junto? Não. Os exemplos que ele me deu são exemplos de palavras compostas, tá? E aí, olha só, eu juntei médico, que já existe, mais cirurgião, que já existe, e eu formei uma nova palavra. E aí, eu vou ter que usar hífen, sim. Vocês conhecem, gente, cachorro quente. Existe cachorro e existe quente. Sem hífen é um cachorro que está com febre, leve o bichinho no vet, tadinho, tá? Mas com hífen é uma nova palavra, é um sanduíche, que de vocês pode ser diferente. Aqui, por exemplo, cachorro quente é com picadinho, que pra gente é carne moída, tá? O hot dog é com salsicha. É Belém tem dessas coisas, tá? E aí, olha só, ano-luz, gente, ó. É ano que já existe, mais luz, tudo bem? Yara, mas não tem palavra composta sem hífen? Tem. Por exemplo, passatempo, ó. Tem passatempo. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, se eu fosse levar em conta esse conceito não é geral, tá? Existe palavra composta com hífen e existe palavra composta sem hífen. Existe, tá? Se eu for pensar no conceito, esse conceito tá errado. Não, mas eu vou pensar no exemplo. Ele me deu exemplos que tem que ter hífen. Então, esse item, ele está errado, ele é falso, por conta dos exemplos que ele me deu. Tudo bem? Vai fazer IBFC, você olha para o exemplo, tá? Você não pode... eu tenho muito conhecimento gramatical. Não adianta nada esse muito conhecimento gramatical se você não olhar para o exemplo. É o exemplo que vai nortear você. Tudo bem? Segunda está errada, então ficamos entre a A e a C de casa, tá? E aí a terceira, gente, é verdadeira, tá? É verdadeira. O que é que você tem aqui? Tá, eu tenho a palavra ultra, olha bem, eu tenho a palavra ultra e eu tenho a palavra som, tá? E eu ponho hífen, peraí. Só entra hífen se forem iguais, só entra hífen se forem iguais, só entra hífen se forem... Não são iguais, ó, eles são diferentes, então é sem hífen. Vou ter que grudar é sem hífen, eles não são iguais.
Vou ter que grudar um no outro, tá? Ai, então tá, vou grudar. Vai ficar assim, ó. Qual é o problema? É que ficou ultrasom. Vou fazer um ultrasom. Porque S entre duas vogais tem som de Z. Lembra de casa? Casa é com S. Mas tem som de Z. Então, se eu colocar assim, vai ficar... Você já fez ultrasom? Mas não é ultrasom, mas tá escrito ultrasom. Ah, então o que é que eu faço? Dobra esse negócio para manter o mesmo som. Então, é ultra. Aí, ó, eu vou colocar mais um S. Por quê? Para manter o mesmo som. Aí sim, ó. Isso é verdade, tá? Dobra-se a consoante sem hífen se o prefixo terminar com vogal e a seguinte começar com R ou S. Verdadeiro, tá? Se é verdadeiro, a alternativa é a letra A. Tudo bem? Yara, eu não sabia, ficou sabendo. Aprendeu, tá tudo certo. Tudo bem? Mas ok? Entenderam? Palavras compostas não se usam hífen? Pode ser que sim, como pode ser que não. Vai depender do exemplo que a banca vai te dar. Fica de olho. Então, primeira, letra A de amor. Tá? E aí, segunda aqui, ó. Segunda, não é a primeira. Primeira é a letra A de amor, tá? Segunda. A segunda, ela mexe com acentuação gráfica. Essa banca gosta de acentuação gráfica, tá? Gosta. E ela gosta de trabalhar com justificativa. Boa tarde, Marli. Tá ouvindo? O pessoal do início não tava nem ouvindo, tá? Por culpa minha. A gente tava pra ficar doida, mas tá tudo certo, tá? É que eu faço às vezes o Mark, como é Zuckerberg, né? Tropecei nos fios. Bem isso. Sim, ela gosta de justificativa, gente. Tá, vou falar do IBFC. Às vezes o IBFC tem questão basicona, tá? Você vai olhar para ver se a grafia tá certa ou tá errada. Às vezes é justificativa. Então você vai ter que trabalhar as duas linhas, tá? Ela é uma banca que ora quer que você resolva o negócio, ora ela quer saber se você sabe o conceito. Então tem que trabalhar esses dois. Não é muito profunda, não. É básica, isso é legal, tá? De vez em quando ela vacila, mas aí é muito de vez em quando, ela é bem certinha. Vamos lá. Ela diz assim, qual é que vocês marcaram? Qual é? O C de casa, ó. Ah, temos divergência aí. Divergência. Duas. Vamos lá, vou ver uma por uma, tá? Vamos lá. Gente, nódulos. O que é que eu tenho aqui, ó? Nódulos é isso aqui, ó. Vou separar para você enxergar, né? A sílaba tônica é a antepenúltima. Se a antepenúltima, ela é uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Você não precisa de terminação para proparoxítona, tá? Então, primeiro, ó, última oxítona, penúltima paroxítona, antepenúltima proparoxítona. Eu tenho uma aula completa aí de acentuação gráfica, depois dá uma olhadinha lá, tá? A palavra início é acentuada porque é oxítona. Peraí, gente. É início. Primeiro, ela não é oxítona, ela é paroxítona, tá? Primeiro, ela não é oxítona, ela é paroxítona, já estava errada, tá? E segundo a regra geral, ela é uma paroxítona terminada em ditongo. A sua banca é básica, então ela normalmente usa isso aqui, que é a regra geral, tá? Mas eu tenho uma prova dela em que ela anulou uma questão, aí eu vou pressupor que ela anulou, porque alguém entrou com recurso dizendo que essa palavra, quando ela é terminada em ditongo crescente, ela pode ser lida como hiato, tá? E aí, se ela for lida como hiato, ó, continua com o assunto, né? Fica assim, ó, iniciou, né? E aí ela é uma proparoxítona, só que é uma proparoxítona eventual. Então, ela nunca mais vai colocar duas alternativas assim, né? Ou ela vai colocar só uma ou só outra para não dar disparidade. Mas nas que eu coloquei no Quebrando a Banca, tá? Que essa prova a gente vai colocar só no finalzinho, ela usa a regra geral. Então, trabalhe com isso, tá? É uma paroxítona terminada em ditongo. Ela trabalha na linha da regra geral. Porém, porém é porém.
Opa, terminou aqui, ó, é uma oxítona. E as oxítonas são acentuadas quando? Qual é a regra das oxítonas? Ó, quando são terminadas em A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. Opa, esse em é uma terminação das oxítonas. Alternativa, a letra C de casa, tá? E aí é a ideia de que você tem que lembrar da regra. Por exemplo, no Eu Quebrando a Banca, como a gente tem uma lista de ortografia, tem uma lista de acentuação gráfica, ela usa muito alguns casos particulares do ditongo aberto. Então, a gente dá uma aulinha lá para você aprender bem direitinho, tá? C de casa, tá? Câncer, ela diz que é proparoxítona. Não tem nem como, ó. Câncer só tem 2 sílabas. Não tem como ser proparoxítona, ó. É câncer. É uma paroxítona terminada em R. Isso aqui é um R, tá? É uma paroxítona terminada em R. Ok, tudo bem. O português aqui vai ser... Vale quantos pontos, Petrônio? Sei lá, vale 1 milhão de pontos, tá? Então, se vocês vão fazer Correios, eu sugiro que vocês invistam. Por quê? É uma banca gramatiqueira? Mas como ela não cria pegadinha, é só você treinar até a morte infinita e além que você aprende. Isso é legal. Olha, se você vai fazer Bampará, tem a ver, porque Bampará é setup é gramatiqueira igual. Então, aproveita, ajuda pra caramba. Agora eu tenho essa informação, que sou uma pessoa bem informada, tá? A prova para carteiro vale 60 pontos. E 30 pontos, metade da prova, segundo Lola Maria Romanovski, é português. Então, se fosse você, já garantia, tá? Tudo bem? Bora logo lá. Olha, ele diz que proteínas é acentuada porque é paroxítona terminada em ditongo. Gente, é paroxítona. Ó, proteínas. É paroxítona, tá? Mas não tem paroxítona com terminação de oxítona que seja acentuada. Então, não tem nada a ver, nem tem ditongo aqui, tá? Você tá vendo esse I, ó? Esse I separou de uma vogal. Então, esse I é segunda vogal do hiato, por isso que é acentuada, tá? É paroxítona sim, mas não é acentuada pela regra das paroxítonas, tudo bem? Ok, então alternativa letra C de casa. Minha dica, vai fazer carteiro, vai ter que estudar isso. Fica exercitando ortografia, acentuação gráfica, tá? É treino, gente. Você vai treinando e aí você vai aprendendo por repetição mesmo. É muito legal, tá? E aí, para quem quer treinar e aprender e passar na prova dos Correios, momento propaganda no ar. Tudo bem? Olha, gente, a gente vai iniciar semana que vem nesse mesmo horário, nem vai doer, tá? Ó, às terças e quintas, de 16 às 18, inicia terça que vem, dia 29. Terça que vem, dia 29, né? Inicia a terça que vem, vão ser 10 encontros, a gente vai usar o conteúdo dos Correios para mostrar para você tudinho, inclusive redação oficial, a gente vai colocar, para quem não sabe, tem redação oficial, tá? A turma tá R$130, um investimento bem legal, e olha o legal, bônus, o Quebrando a Banca e BFC com 200 questões, tá? Eu, se fosse você, já investia, tá? Yara, essa turma, ela também serve para outra banca? Ela é muito gramatiqueira, quem vai fazer Bampará pode fazer, tá? Porque se você estudar pelo IBFC, você está estudando gramática e a CETAP também é gramatiqueira. Então, galera do Bampará, se quiser fazer, pode fazer. Lembrando, ela ocorre à tarde, mas ela vai ficar gravada. Você pode ver por 4 meses até a tua prova lá, sem problema nenhum. Aproveita, tá? Ok? O link tá aí. Paulo tá colocando aí para vocês. Para quem quer só o IBFC, gente, só o Quebrando a Banca IBFC está R$ 59,00, duração de 4 meses. Quiser já o português todo gravado, porque aquela outra é ao vivo, conversando comigo assim, em que você fica tirando as dúvidas, tá? Tem um chat para você tirar dúvida. Se já quer tudo gravado, a gente tem um português descomplicado a 150 e o combo dos dois R$ 179,00, tá? Bem baratinho, teu lanche é mais caro que isso, eu sei, tá? Aproveita, investe, é um curso muito bom e esse concurso é um concurso bem legal para você investir, né? O concurso dos Correios. E aí voltamos aqui, ó. Olha só, morfologia. A gente está colocando... Oi, Ana. Olha, Ana é do Rio.
Rio de Janeiro. Tem um tio aí. Manda um beijo pro meu tio. Tio Bito. Beijo. E tia Belém. Olha o nome da minha tia. Belém. Eu nem vou falar da vida deles. Olha só. Essa terceira questão aqui é morfologia. Eu estou passeando pelos assuntos para você perceber. Primeira questão foi ortografia. Segunda questão foi acentuação gráfica. Terceira é morfologia. Ela gosta de morfologia. Ela tem dois lados de morfologia. Um lado bem simples, meio decoreba analítico. O legal, gente, a CETAP é pior que ela nessa parte morfológica. Porque, por exemplo, a CETAP pega aquele advérbio escroto que você não sabe identificar e ela joga lá. Ela aqui não, ela fica ali no adjetivo e no substantivo. Com bastante treino você mata a morfologia bem legal. Ela é mais light morfologicamente do que a CETAP, por exemplo. Ambas gramatiqueiras, mas ela é mais direitinha, é melhor, tá? Aqui, o que ela queria? Ela me deu palavras soltas, foram palavras soltas, tá? E ela quer saber em qual alternativa eu tenho só adjetivos. Tenho só adjetivos. Uhul! Ó, a Elisa fechou a prova da FADESP. A gente batalhou, a gente mostrou muitas questões, né, da FADESP nas turmas em que eu estava. Tenho certeza que você aproveitou tudo isso, tá? E aí a gente vai agora para esse. Gente, vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Como é que você vai saber se é adjetivo ou se é substantivo? Substantivo, taca ali um artigo na frente. A análise, a esperteza, o sapato, tá? Adjetivo, taca ali um verbo de ligação na frente. Ele é ou ele estava. Ele é triste. Ele estava triste. Ele é safado, né? Então, olha só, eu posso usar um verbo de ligação, o verbo de ligação, ele liga uma característica. Ou eu ponho substantivo, menino triste. Triste é adjetivo. Menino safado. Safado é adjetivo. Menino inteligente. Inteligente é adjetivo. Bora trabalhar, tá? Ó, eu vou colocar assim, ele é para adjetivo. Ou menino para adjetivo. Tudo bem? Vamos lá. Ele é confiante ou ele está confiante. Adjetivo. Menino confiante. Ele é conflito. Não, gente, ele não é conflito, né? Aqui é o conflito. Aqui é substantivo, tá? Ó, eu comprei um sapato dourado. Ele é dourado. Menino dourado. Tinha até um filme, Menino Dourado, tá? Ele é esperteza. Não, ele é esperto. Esperto é adjetivo. Aqui é a esperteza, ó, substantivo. Tá pegando a dica? Na prática, taco-lhe o artigo, né? Taco-lhe o artigo, ou uso o verbo de ligação, uso um substantivo. Ó. Quem acompanha o substantivo é adjetivo. Quem vem depois do verbo de ligação é adjetivo, né? Ele exigindo ali. Então, vamos lá. Ele é ou ele está, ou menino, ó, vamos lá, aqui para adjetivo, ó. Ele é astuto, sim, menino astuto. Ele é doce, esse doce podia ser substantivo, né? Podia ser o doce, tá? Então, mas deixa ele aí. Ele é antigo, ele é do tempo do Ronca, ó, menino antigo. Ele é espelho, não, aqui é o espelho, gente. O espelho é um substantivo. É aquele bagulho onde você se vê, né? C de casa, ó. É ou está, né? É ou está, ou menino, ó. Tá, peraí. Ele é ou ele está triste. Ela é má. Essa menina é má. Ela é inteligente. Ela é sentimento. Não. Ela é sentimental. Aqui é o sentimento, gente. É um substantivo. O sentimento nomeia uma coisa que a gente sente, tá? Então, não é não, tá? Agora, vamos lá pro é ou está. Estou usando verbos de ligação. E menino aqui, tudo bem? Vamos lá. Ele é insensível. Menino insensível. Ele é ingrato. Menino ingrato. Ele é amargo. Inclusive, esse ele é amargo pode ser o café, que tem gente psicopata que toma café amargo, tá? Ele é maldoso. Inclusive, esse oso é sempre adjetivo. Opa, que sim, tá? São características. Ele é insensível, ele é ingrato, ele é amargo, ele é maldoso. Alternativa letra D de doido, tá? Então, fica a dica para vocês. Eu uso adjetivos
tá? Verbo de ligação. E para o substantivo eu faço isso, ó. O conflito, a esperteza, o espelho, o sentimento. Ok? Sacou? Pegou a dica? Então vai treinar assim também, porque essa banca gosta de adjetivos e substantivos, tá? Porque vai fazer a IBFC, é o que ela mais gosta. Alternativa D de doido. Mais uma aqui de morfologia, tá? Para mostrar também que ela gosta de quê, tá, gente? Gosta, tá? Então tem que dar uma investida nisso. Todas as bancas, né? Tem jeito, vocês vão ter que dar uma investida. Aquele momento que, tá? E aí, nesse momento aqui, eu acho legal. Ela faz um monte de questão assim, gente. Pronome substantivo, adjetivo, verbo. Aí você analisa 2 e já mata, né? Ou você sabe um só e pela posição desse um só você já mata. Aprenda a acertar a questão mesmo sem saber tudo, né? Ó, Santos ali já arrasando, tá? Vamos lá, ó. Esse que pode ser tudo isso. Vocação. Ó, vocação só tinha 2 alternativas. Vocação só tinha 2 alternativas, tá? Então, uma aí, né? Vai enxergar. Gente, só tinha 2 alternativas também. A definição desse que mata, né? O que é esse que? Diz pra mim o que é esse que. Objetos que só existem na tela. Posso dizer objetos os quais só existem na tela? Sim ou não? Ó, retomando um substantivo antecedente. Sim ou não? Posso, né? Se eu tenho um que trocável por os quais, esse que é pronome relativo. Vocês têm que aprender a encontrar, né? Então, ou é a letra A ou é a letra C de casa. Se bem que pronome relativo é conectivo. Podia ser a B, tá? Conectivo é um nome assim. Não esqueçam de dar o like pra titia. A titia gosta, tá? Então, olha só. Tá, vamos ver o segundo, ó. Vocação. O que é vocação, gente? Presta atenção, ó. É a vocação. É a vocação. É a vocação. Esse artigo está se referindo à vocação, então é um substantivo. Esse nova aqui, ó, também se refere à vocação. Esse nova é adjetivo, tá? Então é a vocação. O primeiro é um pronome relativo. O segundo é um substantivo. Fechou. Fechou. Já sabia que era a letra A só por conta desse aqui. Já matei a questão, né? Aí não precisava nem analisar o resto, mas eu vou. Olha só. Numa relação tão visual, esse tão está intensificando um adjetivo. Ó. Visual é adjetivo da relação, tá? Quem intensifica um adjetivo é um advérbio. Quem intensifica um adjetivo é um advérbio. Tudo bem? Isso, advérbio de intensidade. Perfeito. E aqui é vai enxergar. Se eu tenho mais de uma palavra, é locução. É locução, é locução, é locução, tá? Mas, gente, são 2 verbos, ó. Isso aqui é verbo auxiliar, isso aqui é verbo principal. Conjunto de verbos é locução verbal. Conjunto de verbos é locução verbal. Locução adjetiva é um conjunto que acompanha um substantivo. Locução adverbial é um conjunto que indica tempo, indica modo, indica lugar, tá? Aqui o que você tem é uma locução verbal. Alternativa à letra A, sinceramente, ó, primeira e segunda matava a questão, você ia resolver o resto. Não é bom isso aí? Aprenda a trabalhar assim, tá? Alternativa à letra A, bonitinha. Morfologia também. Aí entramos em sintaxe, tá? Que é o que mais cai, tá? A gente tem mais questão de sintaxe. Inclusive, no nosso Quebrando a Banca, a gente tem lista maior de sintaxe. Nem dá para usar tudo que a gente tem. É uma banca que tem muitas questões, muitas mesmo, né? Vamos lá, ó. O título do texto possui um caráter imperativo. Considerando a sua estrutura sintática, pode-se afirmar que, ó,
É esse o título do texto, ó. É esse o título do texto. É proibido chorar. É proibido chorar, tá? Então, ele tem um caráter de ordem, né? Como se fosse um não chore, né? Assim, tá? É proibido chorar. E aí a gente vai ver um por um. Vamos dar uma olhada aqui? Vamos lá. Ó, letra A. Tem duas orações, gente. Então, essa é a primeira oração. Chorar é a segunda, tá? Ele diz que a primeira oração apresenta um verbo transitivo. Certo ou errado? Qual é a classificação desse verbo aqui? É transitivo? Boa tarde, minha querida. É transitivo? Vocês acham que é transitivo? Opa, isso aqui é verbo ser. Nunca vai ser transitivo nada, tá? Nunca, 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 tá? Ele é verbo de ligação. Ele pode até ter outras classificações, mas transitivo nunca. Ser, estar, permanecer, ficar, nunca serão transitivos, tá? Então, errado, ó. O sentido impositivo é apresentado por um substantivo. Confere isso aí? Confere? Eu queria que vocês me dissessem assim, morfologicamente, o que é isso, o que é isso e o que é isso. Vou adiantar, ó. Isso aqui é verbo. Isso aqui é verbo. Eu quero saber o que é proibido. Morfologicamente. É um substantivo? Para uma dica para vocês. Verbo de ligação pede um predicativo do sujeito, que normalmente é um adjetivo, tá, gente? Tá, ele pode ser um substantivo alguma vez na vida? Pode, tá? Por exemplo, se eu disser ele é um cachorro, aí cachorro é um substantivo com um valor adjetivo aí. Mas nesse caso não, tá? Ado, ido funcionam como adjetivos, tá? Então, o sentido impositivo é apresentado por um adjetivo, que é a proibição, né? Ó, que é o que está sendo proibido, tá? Então, aqui, ó, adjetivo e não substantivo. A segunda oração exerce função de sujeito da primeira. Segunda oração, chorar. É verdade que ela é sujeito da primeira? Certo ou errado isso aqui? O que você me diz? Opa! Isso aqui é uma oração. Essa oração pode ou não pode ser trocada por isso? Então, troque por isso, ó. E lê na ordem direta, ó. Isso é proibido. Isso é proibido. Então, gente, ó, esse verbo é verbo de ligação. Proibido é um predicativo do sujeito. E o sujeito é a outra oração. Sim, sujeito oracional, uma oração funcionando como sujeito. Olha, eu não corrigi questão dela falando sujeito oracional. Como ela é mais gramatiqueira, ela fala sujeito, tá? E ela fala assim, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela faz a análise, ela é mais sintática, tá? Mas é o sujeito oracional sim, tá? O item está certíssimo. Essa oração, tá, está funcionando como sujeito do primeiro verbo, tá? E reconheça um sujeito, tá, gente? Ela gosta. Tudo bem? Tudo bem? Isso, perfeito. Ó. Aí lê na ordem, ó. Chorar é proibido. Perfeito. O verbo da primeira oração não está flexionado? Gente, deixa eu avisar. O verbo que não está flexionado, ele está numa forma nominal. Então, o verbo que não está flexionado, ele está em R, ele está em NDO, ou ele está em ado ou ido. Aqui ele está flexionado em terceira pessoa. Eu sou, tu és, ele é. Ele está flexionado em terceira pessoa do singular. Então, ele está flexionado sim, tá? É só você enfiar uma pessoa, tá?
Eu sou flexionado. Tu és flexionado. Ele é flexionado. Tudo bem? Transmissão está ok aqui, tá ok aí, né? A gente tem 4 verificando a transmissão. 4, até o Petrônio tá falando aí. Opa, alternativa letra C de casa. E aí fica um recadinho para vocês, tá? Encontrar sujeito é importante até quando, olha, assistindo Três Corações Minas Gerais, todo o meu amor por vocês que são de Minas Gerais. E de outros lugares também, mas é que eu tô com saudade. Né, Amanda? A gente já tá programando. Opa, uma boazinha, sintaxe, mas assim, ó, saudade do Maranhão também. Vou chorar de saudade aqui, de ir a lugares. Quando eu for bater na porta da casa de vocês, toque, tô aqui. Bora lá. Olha, Bahia, outro humilha mais. Essas pessoas estão, tá? Fico muito feliz de ver que vocês estão assistindo a nossa live de lugares lindos, maravilhosos, onde eu queria estar. Vamos lá, olha a terra do Rei Pelé. João Pessoa, não estou dizendo, só humilhação. Semana que vem eu estou aí batendo na porta da casa de vocês. Um beijo para Recife, manda um beijo para Recife, talvez esteja aí no carnaval, é a minha intenção, vamos lá. Beijo, saudade de Recife, inclusive. Muita saudade. Fui muito bem recebida. Também fui em Minas, também fui no Maranhão. Tinha gente que achava até que eu morava no Maranhão. Goiânia, passei por Goiânia. Com você. Desci lá, mas não fui exatamente para lá. Goiás. Um beijo para vocês. Pirinópolis fica em Goiás, né? Lindo, meu Deus do céu. Passei um carnaval lá já. Me convidem. Olha só, gente. Analise o fragmento com vistas à análise sintática, especificamente predicação. O que é predicação? É você classificar o predicado. E o predicado depende da classificação do verbo. Então, o que você tinha que fazer primeiro? Primeiro marca o verbo, primeiro marca o verbo, primeiro marca o verbo, primeiro marca o verbo. Tudo bem? Então, vamos lá. Cadê o verbo aqui, gente? Qual é o verbo que a gente tem aqui? Qual é o verbo? É, né? É. Que verbo é esse aqui, gente? Classificação. Predicação do verbo. Predicação do verbo é classificação. Predicação é classificação, tá? É classificação do verbo. E a partir da classificação dele, a gente tem o tipo de predicado, tipo de verbo, verbo de ligação. Verbo de ligação gera um predicado muito específico. Qual é o predicado para quem tem verbo de ligação? Mas lhe chega humilhando. Saudade de BH, muita saudade. Ai, gente, boa, comprem meus cursos que eu tenho que visitar vocês aí tudinho. Vocês comprem, aí eu vou, tudo certo. Nominal para sempre, gente. Nominal para sempre, nominal para sempre, tudo bem? Verbo de ligação, predicado nominal. Verbo de ligação, predicado nominal. Verbo de ligação, predicado nominal. Fechou, gente. Vocês não tinham que dar delirada, não, ó. É verbo de ligação, o predicado é nominal. Não pode ser verbal, tá? É para sempre. Yara, mas não tem um predicativo do objeto? Não. Verbo de ligação tem um predicativo do sujeito. E o predicativo do advérbio? Isso nem existe, isso é doidice. Então, tem alternativa doidice, né? Agora, o que você tinha que ser? Direto, ó. Verbo de ligação, predicado nominal. Eu peguei um monte de questão dela. Ela ama verbo de ligação, tá? Perguntando sobre verbo de ligação, sobre predicado nominal. Então, já dá essa percebida de que ela gosta disso, tá? Opa! Uma questão de análise sintática bem facilzinha, gente, para mostrar para você. Ela tem questão bem fácil, tem questão às vezes que exige só um pouquinho mais, ela não tem questão assim. Tem uma punkzinha, mas é uma. A OCP é bem gramatiqueira, né? E logo depois do IBFC, acho que a gente veio com o Instituto OCP. Meu ok para sempre, né? Lola fiscal aqui. Fica aí, minha filha, fiscalizando. Qual é a alternativa? Opa, vamos lá, ó. Vou verificar aqui, porque ela quer saber. Primeiro, segundo, terceiro, aquele negócio, não é verdadeiro ou falso. Bora lá. A frase é essa, ó.
Quer saber se é verdadeiro ou falso? Vamos lá. O professor divulgou as notas dos alunos. Gente, o que eu marco primeiro? Primeiro eu marco o verbo, ó, divulgou. Quem divulgou? O professor. O professor é o sujeito? Sim, verdadeiro. Verdadeiro. Então, ó, só eliminei a letra C de casa, né? Aqui, ó, divulgou as notas do aluno é o predicado. E aí, como é que eu encontro o predicado? O predicado é tudo que sobra quando você tira o sujeito. Tirou o sujeito, o que sobra é predicado, tá? Então, assim, ó, o predicado contém verbo, tá? Quem divulgou as notas do aluno? O professor. O professor é o sujeito? Então, tudo que sobrou é predicado. Então, é verdadeiro, tá? É verdadeiro. Então, ó, estamos entre a A e a B de bola, né? É isso? Aí ele diz que as notas é objeto indireto. Gente, mas objeto indireto é com preposição. Agora eu vou classificar, ó. Quem divulga, divulga alguma coisa a alguém, ó. As notas estão sem preposição. As notas funcionam como objeto direto aos alunos que está com preposição. Aos alunos é objeto indireto. Então, na verdade, ó, isso aqui está errado. As notas é objeto direto. Já sabemos que a alternativa é a letra A, né? Simples se você sabe que objeto indireto teria que ter preposição, né? Aos alunos é que é objeto indireto, né? Então, ó, falso e falso, tá? E o último, ele diz assim, o e aos são adjuntos adnominais. Adjuntos adnominais, gente, ficam junto do substantivo. Adjunto adnominal é o artigo, é o numeral, né? É o pronome, é o adjetivo ou a locução adjetiva que fica junto de um substantivo, tá? Então, vou olhar aqui, ó. Esse o é adjunto adnominal, né? Esse as é adjunto adnominal. E aqui, gente, o os é que é adjunto adnominal, mas tudo bem, ó, tá dentro do aos ali, é verdadeiro. Então, a alternativa, ó, o que que a gente tem? Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, alternativa, letra A. E é uma questão fácil. Yara, mas eu não sei nada de análise sintática. É só você aprender, porque aqui era o básico. A frase estava até na ordem direta, ó. Sujeito, verbo, dois complementos. Um complemento com preposição, um complemento sem preposição. Então, o básico aqui é cobrado, tá? Aí eu coloquei essa. Como eu disse que cai mais sintaxe, então vamos ver como é que você trabalha isso aqui, ó. É correto afirmar. Aí aqui tem mais coisinhas pra gente ver. Qual é a que está correta desta oitava questão? Enquanto eu tomo minha água. Para eu não desidratar. Piauí, saudade. Saudade. Eu ia tanto pro Piauí que eu estava quase morando lá. E aí, o que vocês acham? Qual é a alternativa? Ela diz assim na letra A, que na primeira frase são duas frases. A assistência foi chamada, a assistência voltou vazia. Ela diz que no primeiro contexto, no primeiro período, o agente da ação corresponde ao sujeito simples. No segundo, ela diz que o predicado é nominal. Quero que lembre que predicado nominal só com verbo de ligação. No primeiro, o vocábulo chamada cumpre papel adverbial. Quero que lembre que advérbio é palavra invariável, tá? E no segundo, vazia classifica-se como predicativo do sujeito. Ah, Yara, predicativo do sujeito é só com verbo de ligação. Não, não é não, tá? Predicativo do sujeito é uma característica atribuída ao sujeito. Como é que eu reconheço o predicativo? Modo fácil. Se tiver verbo de ligação, exige predicativo do sujeito, tá?
Só que o verbo de ligação pode estar implícito. E aí pode ter ali um verbo de ação, pode ter vírgula, tá? Continua sendo uma característica atribuída ao sujeito. Ou é ligada por verbo, pode ser de ligação ou de ação, ou é separada por vírgula. Inclusive, quem gosta mais do predicativo com vírgula é a CETAP. Ela que é mais simples, tá? Vou ver uma por uma, tá? Vamos lá. Ó, no primeiro, então vou analisar só o primeiro, nem vou olhar o segundo, ó. Ela diz, o agente da ação corresponde ao sujeito simples, tá? Então, vou procurar o sujeito, ó. O verbo é foi, né? Na verdade, eu tenho um verbo aqui que é auxiliar e eu tenho um verbo principal que indica a ação de chamar, né? E aí eu vou dar uma dica para vocês. Quando você tiver verbo ser mais aduído, você tem voz passiva, tá? Verbo ser mais aduído é voz passiva. Verbo ser mais aduído é voz passiva. Foi analisada, foi comprada, foi divulgada, tá? Que foi chamada foi a assistência, ó. Esse sujeito aqui, ele não é agente de nada. Agente é quem pratica a ação. Agente é quem pratica a ação. Se eu tenho voz passiva, esse sujeito, ele é passivo ou paciente. Ele não é agente, tá? Yara, quem seria o agente aí? O agente da passiva não é o sujeito aqui. Não tem um agente da passiva. Por exemplo, se eu dissesse, a assistência foi chamada pelo professor. Aí o professor seria o agente da passiva, mas não seria o sujeito, tá? Então aqui o sujeito, ele é paciente, ele não é agente. Primeiro item está errado. Ok? Segundo item. No segundo, então nem vou olhar o primeiro, ó. No segundo, o predicado é nominal. Peraí, predicado nominal é só com verbo de ligação. Só. Esse verbo é verbo de ação, ó. É verbo de ação. Então, não é nominal. O predicado é verbal, tá? Inclusive, é um verbo intransitivo, ó. Não precisa de complemento, ó. A assistência voltou. Ó, a assistência voltou. A assistência voltou. Não precisa de nada, né? Então, o predicado é verbal, tá? No primeiro, o vocábulo chamada cumpre papel adverbial, mas não cumpre papel adverbial nada, ó. Porque se fosse homem, seria chamado. Só de passar para o feminino e para o masculino, nunca seria advérbio. Já eliminava aí, tá? Na verdade, o vocábulo chamada cumpre papel verbal. Ele indica a ação. É a ação de chamar. Esse foi é verbo auxiliar e esse chamada é o verbo principal, tá? Então, o verbo principal, ele indica a ação. É a ação que a assistência está sofrendo, né? De ser chamada. Por eliminação, a alternativa é a letra D de doido. Mas não é por eliminação, não. Peraí, tá? O que você tem aqui é o seguinte, ó. A assistência voltou, ó. A assistência voltou. Esse verbo é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, tá? Eu poderia ler assim, a assistência voltou e estava vazia, ó, quando ela voltou, tá? Só que aí, ó, isso aqui não vai aparecer, só vai aparecer o vazia. O que é o vazia? Vazia é um adjetivo, ó, caracterizando a assistência. E está separada por verbo. Um adjetivo separado por verbo é predicativo do sujeito, tá? Adjetivo separado por verbo ou por vírgula, se referindo ao sujeito, é sempre predicativo do sujeito, tá? Para quem vai fazer CETAP, estude o predicativo. Quem vai fazer IDFC, carteiro, estude o predicativo, porque ela gosta de adjetivo, gente. E adjetivo só tem duas funções. Ou é adjunto junto, ou é predicativo separado, e ela gosta, tá? A alternativa, letra D de doido. Trabalhe com eliminação, tá? Às vezes você não precisa saber tudo. Você não vai fazer a prova, você tem que trabalhar. Ah, eu vou eliminar, o que sobrar, sobrou, não vou brigar com banca não, né?
Então, primeiro, ó, não é agente, é paciente. Segundo, não é nominal, porque não tem verbo de ligação. Terceiro, isso aqui passa para o feminino, para o masculino, não é adverbial. Então, sobrou a letra D. Trabalhe assim, que você fecha a prova, mesmo que não saiba uma coisa ou outra, tá? Opa! Essa eu achei enjoadinha, gente. Se você não presta atenção no comando, inclusive, eu nem coloquei aqui nenhuma pegadinha nesse sentido. Eu acho que o pior dela é você não prestar atenção no comando. Vamos lá. Ó. Nesse verso aí, ele quer saber o que é correto afirmar. Tá? A gente está trabalhando com justificativas, né? Primeira coisa é destacam-se dois verbos. Olha, gente, quando você tem esse negócio aqui, ó. Isso aqui é verso, ó. Verso 4 e verso 5. Essa barra significa só que cada parte disso está num verso, mas que você lê continuamente. Tá? Você lê assim, ó. Há tempos treino o equilíbrio sobre. Há tempos treino o equilíbrio sobre. A gente está colocando, ó, isso aqui serve para correr, isso aqui vai ficar gravado aqui, ó. Há tempos treino o equilíbrio sobre, tá? Vou ver uma por uma. Eu acho que, como tem muita explicação, vocês se perdem, tá? Mas, dica, vai um por um. Tem dois verbos. Ela me avisou que isso aqui é um verbo e isso aqui é um verbo. Eu acho isso fundamental. Para você não confundir com o treino, sabe? Tudo bem? Então, vamos lá. Yara, eu marquei logo a letra A. Olha só, verbo haver é impessoal. É. Não, mas para tu te acalmas. Ele perguntou se eu podia trocar por existir. Posso trocar por existir aqui? Posso? Não, gente. Olha só. O verbo haver impessoal é aquele que tem sentido de existir ou que indica tempo, sendo trocado por faz. Então, tem que tomar cuidado, porque ela joga nos dois lados, tá? Então, assim, ó, aqui, ó, há tempos é faz tempo, tá? Então, esse a, ele equivale a faz. Então, se ele dissesse assim, a é impessoal, verdade. Poderia ser substituído por existir? Mentira. Poderia ser substituído por fazer, sim. Sim, tá? Porque ele está sendo usado indicando tempo e não indicando existência, tá? Então, errado aqui é só essa parte, ó. B de bola. Treino está no singular. Verdade. Concordando com o substantivo equilíbrio, é isso, gente? Peraí, gente. Treino, esse ozinho no final do verbo indica que quem é que está treinando? Treino, como, danço, faço, brinco, corro, estudo, exercito, compro. Esse o desinencial é sempre eu no presente. Eu corro, eu danço, eu treino, eu. O sujeito está oculto e todas as bancas sabem que a gente tem problema com o sujeito oculto, implícito, desinencial. Quem treina, treina algo. Ele é verbo transitivo direto, o equilíbrio é objeto direto. Então, ele não está concordando com o equilíbrio, não. Ele está no singular, concordando com um sujeito oculto, com um sujeito implícito, sabe? Não é com equilíbrio, não. Se fosse com equilíbrio, seria assim, o equilíbrio treina. Seria treina, que seria ele treina, tá? O verbo haver está flexionado na primeira pessoa do singular. Sabe quando o verbo haver fica flexionado na primeira pessoa do singular? É assim, ó, ei. Por exemplo, eu hei de passar, tu hás de passar, ele há de passar, nós havemos de passar, tá? Ele não está na primeira pessoa do singular, não. Ele está flexionado na terceira pessoa do singular, tá? Tudo bem? Aí treino que está na primeira pessoa. Treino que está na primeira pessoa, tá?
O verbo haver, ele está na terceira pessoa do singular e treino está na primeira pessoa do singular, tá? Então, as pessoas gramaticais estão erradas. D de doido, ó. O verbo treino concorda com o sujeito que não está explícito no verso. É um sujeito implícito, oculto, desinencial. D de doido, ó. Há tempos eu treino, ó. Esse sujeito é um sujeito implícito, não está explícito, oculto, desinencial. É esse. Como eu pude perceber, ó, muita gente não conseguiu perceber, né? Gente, é muito comum, eu trabalho com o Sebrasp, com outras bancas, e é muito comum que no exercício vocês não percebam o sujeito desinencial. Então, sempre preste atenção, se o, eu, e, eu, prestar atenção qual é o sujeito, quando ele é oculto, tá? É de doido, tá? E, ó, o verbo a poderia concordar? Não, gente, esse verbo a, ele é impessoal, tá? Ele não concorda com ninguém. O verbo haver indicando o tempo, ele é verbo impessoal, tá? Eu peguei umas questões conceituais para eu colocar o conceito para vocês aprenderem mais, né? Então, a alternativa era a letra D de doido, ó. Eu treino. Eu, ele não está explícito, ele está implícito. Tudo bem? E aí, gente, lembrando para vocês, começa terça que vem. Ah, eu tava dormindo, é bom que tu já acordaste, tá? Terça que vem, de 16 às 18, a gente está começando a nossa turma, às terças e quintas, tá? A aula fica gravada. Para quem quer trabalhar gramática, vai ser uma turma bem gramatiqueira, né, gente? A gente já começa com morfologia, que é classes de palavras, que é a base da sintaxe, tá? Então, você quer aprender análise sintática, pode vir para essa turma, tá? Ela está R$ 130, um preço bem legal. Quem é membro tem desconto, né? É só ir aí, não sei para onde. Vai aí falar com o pessoal e ainda ganha o bônus do Quebrando a Banca IBFC. Aproveita. Essa que eu coloquei é bem legal essa, gente. É assim, ó, ele vai analisar sintaticamente. Então, ó, leia atentamente as estruturas adjacentes ao texto, classifique sintaticamente os termos em destaque de cada oração. Eu já vou classificar aqui para a gente ir para as alternativas, tá? Oh, que bom, fico muito feliz de conseguir colocar português na sua cabeça. É no grito, né? É no grito. Vamos lá, gente. Algumas pessoas acham o seguinte, ó. Algumas pessoas acham que o verbo haver e o verbo existir, eles são iguais. Não, tá? Eles são iguais no sentido. Na verdade, é o verbo haver que pode ter vários sentidos. O verbo haver pode ser pessoal, pode ser impessoal. O existir é sempre pessoal, sempre, tá? Então, aqui, ó, o verbo existir, aqui, ó, o verbo existir, ele é, eu acho que eu dei um espaço maior para eu analisar, tá aqui, ó. O verbo existir, ele é sempre verbo pessoal, tá? O que significa? Que ele sempre tem sujeito, sempre, tá? E aí a minha pergunta é, o que existe? Normalmente vocês perguntam achando que estão buscando objeto direto. Esse verbo não tem objeto direto, tá? Então, ó, o que existe? Investidores. Investidores é o sujeito, tá? É o núcleo do sujeito, né? Porque são investidores desinformados, mas, ó, é o sujeito, tá? E esse verbo, ele é intransitivo, ele não tem complemento, tá? Então, o verbo existir é sempre pessoal, ou seja, sempre tem sujeito. É sempre intransitivo, tá? O verbo haver só tem com ele o mesmo sentido, só. Tirando isso, ele é completamente diferente, ó. O verbo haver no sentido, ó, no sentido de existir, é só o sentido que é igual, tá? Verbo haver no sentido de existir, ele é verbo impessoal e constrói uma oração sem sujeito.
Ou seja, o sujeito é inexistente, tá? Não é o verbo que é inexistente, nem existe verbo inexistente. É sujeito inexistente, tá? E aí, ele é sempre, quando ele é impessoal, ele é sempre verbo transitivo direto e exige um objeto direto. Então, vejam bem a diferença entre eles, né? Sintaticamente, eles são completamente diferentes. Sintaticamente. Então, o que eles têm de igual é só o mesmo sentido. Tudo bem? É só o mesmo sentido, ok? Então, sabendo disso, vamos lá. Ó, o que que eu tenho? Existem é impessoal? Não, ele é sempre pessoal, sempre. Investidores é o núcleo do sujeito, sim. Verbo haver pessoal? Não, não tem sujeito. Agora, aqui era núcleo do objeto, sim, mas estava errada a classificação do verbo. B de bola, existe, existem, é verbo pessoal? Sim. Com sujeito posposto? Sim. Investidores é o núcleo do sujeito do verbo existir? Sim. Verbo haver é impessoal e fica no singular? Sim. Investidores é o objeto direto? Sim. B de bola. Então, você tem que saber isso porque ela cobra, né? C de casa, ó, C de casa diz que investidores é objeto direto de existir. Do verbo haver, um verbo inexistente. Não tem verbo inexistente, tá? É verbo impessoal, o sujeito é inexistente. Existem é núcleo do sujeito, é o verbo, gente. Investidores não é verbo. Verbo haver não é o objeto. Investidores não é. Bem para você eliminar, né? A não sei que estivesse enlouquecido. Ó. Existir não é objeto direto. Investidores é o sujeito. Isso aqui não é advérbio, isso aqui não é verbo. Bem enlouquecedores, né? A correta era a letra B de bola, tá? Existir é sempre pessoal e sempre tem sujeito, tá? Normalmente é posposto. Investidores é o sujeito do verbo existir. Verbo haver no sentido de existir é sempre impessoal, sempre no singular. Verbo haver no sentido de existir não tem sujeito, tem sempre objeto direto. Pode tatuar, pode tatuar. Opa, agora a gente entrou em concordância, tá? Banca que gosta de concordância nominal e verbal. E ela pode cobrar só a nominal, com o meio, o anexo, sabe? Só a verbal. Aqui eu coloquei questões que envolvem a nominal e a verbal juntas, tá? Vamos lá. Aqui ela quer a incorreta. Então, está tudo certo, menos em uma aqui. A banca Inás é gramatiqueira. Essa aqui serve para Inás. A minha dica é sempre você pegar provas anteriores para ver como ela trabalhou, sabe? E aí você mesma percebe a linha dela, né? Bora lá. O basicão dá, o basicão é legal, olha só. Seguem inclusas, ó, o que é que seguem inclusas? As documentações, ok? Que foram cobradas, o que é que foram cobradas? As documentações, ok, ó. As documentações seguem inclusas, as documentações foram cobradas, sem problema, né? Havia mulheres, verbo haver no sentido de existir, morre no singular, ó. Verbo haver no sentido de existir, morre no singular, né? Havia mulheres e crianças naquele local, elas não foram respeitadas, e elas presenciaram tudo. Sem problema, né? Verbo haver no sentido de existir. É proibida. Ops, isso aqui é concordância nominal. É proibido, só concorda se houver artigo, ó. Um determinante. Então, tá aqui, ó. É proibida, ó. Essa palavra aqui está com artigo, ó. Então, ela concorda. Ok, ó. É proibida a ingestão. Se não tivesse esse artigo, seria proibido ingestão, né? De bebidas alcoólicas antes de dirigir.
seja consciente e respeite. Seja consciente, seja você consciente, singular, e respeite. Ok. E D de doido, né? Ó. Fazem 3 semanas. É o basicão, gente. Concordância verbal, primeira coisa que você aprende. Verbo haver, no sentido de existir, e verbo fazer, indicando o tempo, morrem no singular. Então, ó, esse fazer indica 3 semanas. E aí ele vai ficar no singular, tá? Erro de concordância verbal. Ainda tem isso aqui, ó. Essa concordância tá certa? Gente, eu já reparei uma coisa. Ela não sabe tacar-lhe o hífen no meio-dia, tá? Meio-dia é com hífen. Mas eu já corrigi um monte de prova dela em que o meio-dia tá sem hífen. Nem vou levar em conta isso aí. Eu quero levar em conta esse meio, tá? Esse meio, tá? Meio-dia e meio, ó, são 12 horas e 30 minutos, ó. 12 horas é metade do dia, tá? É metade do dia, né? É o dia, então é meio. E 30 minutos é metade do quê? É metade da hora. Então, gente, é a hora, é meio-dia e meia. É meio-dia e meia. Meio-dia, metade do dia, e meia hora, metade da hora, tá? O erro está aqui, ó. É faz 3 semanas, morre no singular, tá? Faz 3 semanas, que está sendo noticiado no jornal de meio-dia e meia hora, tá? Então, você nunca mais faz... Eu sei como é que você fala. Você fala, ai, Yara, olha, já é meio-dia e meio. Nem o, nem a. Meio-dia e meio. É meio-dia e meia. Tudo bem? Então, já sabe. A alternativa errada, D de doido, ó. Faz 3 horas, meio-dia e meia. Ok. 12ª, mais uma de concordância. Nem sempre os textos são grandes assim. Até coloquei os grandes aqui. Às vezes são pequenininhos, às vezes tem umas lacunas, tá? Às vezes é bem simples mesmo. Bem simples, juro. Coloquei aqui para vocês. Tem mais trabalho. Tem trabalho para mim. Vai, qual é a que está correta? Aqui todas estão erradas, menos uma. E é verbal e nominal. Então, todas estão erradas aqui, menos uma. Qual seria a certa? Bula. Primeiro, ó, os especialistas que virão amanhã. Ok. Quem virá? Os especialistas. Ok. Tem total autonomia. Então, essa oração aqui, ela está no meio, te distraindo, ela está correta, mas ela está no meio. É bom você aprender a ler por fora. Quem tem total autonomia são os especialistas. Esse tem tinha que ter acento circunflexo para marcar o plural, né? Então, tem autonomia para fazer as alterações necessárias. Então, o erro é do tem aqui, ó. Ele tinha que ter um acento circunflexo, tá? B de bola. Nenhum dos presentes na reunião foi notificado. Quem é o núcleo do sujeito aqui? Quem é o núcleo do sujeito aqui? Núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito, ele não vem precedido de preposição. Então, esse termo com preposição não é nuclear. O núcleo do sujeito é nenhum. E o núcleo está no singular, tá? Então, eu tenho aqui, ó, nenhum foi notificado. Não tenho problema aqui. Qual seria? O núcleo é nenhum. Eu não posso concordar com o presente. Então, nenhum está no singular. Notificado está no singular, está ok, tá? Agora, eu tenho um erro aqui. Qual seria o erro? Ó, aí, o que lhes garante, esse o que lhes garante equivale, ó, aquilo que lhes garante. Então, o que garante aquilo. Concordância está ok, tá?
O lhes se refere aos presentes. Está ok, mas tem uma palavrinha aí que está errada. Tem uma aí que está errada. Esse excelente está se referindo a que palavra? O que é excelente aqui? Lembrando que a concordância é nominal e verbal. Então, o que é excelente aqui? Excelente está se referindo a que palavra? Ah, está se referindo a perspectivas, ó, são as perspectivas, ó, é o substantivo. Excelente é adjetivo, é obrigado a concordar. Então, tinha que ser excelentes perspectivas profissionais. Excelentes, ó, excelente é um adjetivo. Adjetivo é obrigado a concordar com o substantivo. Se o substantivo está no plural, então tinha que ser excelentes perspectivas profissionais. A concordância era verbal e nominal. Então, se não tinha nenhum erro ali, eu tinha que ver onde mais tinha. A partir das próximas semanas, os alunos poderão vir sem uniforme à escola, desde que tenha autorização do responsável. Peraí, quem é que tem que ter autorização do responsável? Quem é que tem que ter autorização dos responsáveis? Os alunos. Então, está implícito aqui, ó, desde que eles, os alunos, tenham autorização do responsável, tá? Então, ó, quem tem aqui, ó, os alunos tenham autorização do responsável. Então, é assim, gente, ó, quem poderá vir? Os alunos. Quem tem que ter autorização? O mesmo sujeito, eu não preciso repetir, mas eu tenho que concordar, né? D de doido. Aqui nessa escola, como comprovado nos últimos anos, todos os pais vêm às reuniões pedagógicas, reuniões marcadas pela coordenação. Olha esse vem aqui, ó. Quem vem são os pais. Os pais está no plural e o vem está no plural, sem problema nenhum, né? Eu tenho nessa concordando com escola, eu tenho vem concordando com os pais, eu tenho pedagógicas concordando com reuniões, marcadas concordando com reuniões, não tenho problema nenhum. A alternativa, letra D de doido. Esse acento está certo porque ele está marcando o plural. Ok? Ok. A alternativa... ainda tem a letra E, né? Nessas eleições, seria bom que os candidatos que estão nos primeiros lugares das pesquisas participassem do debate. Seria bom que quem participasse dos debates, ó, os candidatos, então seria bom que eles participassem do debate, ó. Os candidatos que estão em primeiro lugar, que os candidatos participassem do debate. Trabalhem com seta, tudo bem? A alternativa correta era a letra D de doido, tá? Todos os outros marcados aqui estão errados, tá? Então, ó, era a letra D de doido. Mas ela gosta mais de gramática, tá? Eu coloquei uma aqui até que nem é tão referência dela, mas é mais para você se espertar. Ela gosta muito disso, inclusive para concordância. Eu que não coloquei porque eu achei muito fraco, tá? Mas ela tem questão bem facilzinha de concordância, tá? Isso ela gosta, gente, de preenchimento de lacuna. A regência dela é quase toda assim, de preencher lacuna. Crase assim, de preencher lacuna. Concordância assim. Então ela tem um monte de questãozinha assim, facilzinha, que serve para você ir fixando a regra. E legal, tá? É legal. Vamos lá. Regência. A decisão do juiz implicou... Qual é a alternativa aqui?
Primeira observação, que eu acho, inclusive, a primeira mais importante, tá? Implicar em está errado, ó. Implicar em está errado. Implicar em está errado. O não pagamento na data prevista implicou em multa. Não. Implicou multa. Implicar não pede preposição. Então, ó, você já eliminava esses aqui, tá? Então, assim, implicou o cancelamento. Não tem preposição em. Não tem, tá? Tá. Ainda que nem todos concordassem. Gente, quem concorda, concorda com alguma coisa, né? Quem concorda? Eu concordo a sua opinião. Eu concordo com a sua opinião. Eu concordo com a sua opinião, tá? É diferente de discordar. Quem discorda, discorda de. Então, ó, só de ver o com, ó, já tínhamos duas só. Duas, tá? Agora, a gente precisa saber se esse verbo exige ou não preposição. Exige ou não preposição? O resultado final favoreceu ao time, é isso? Ó, o professor favoreceu a você ou o professor favoreceu você? O professor favoreceu você, favoreceu o Pedro. O Pedro ficou com uma nota boa. Então, ó, favoreceu o time. Ele é verbo transitivo direto. Mas, fiquei na dúvida aqui, tá? Você vem pra cá, ó. Quem se interessa se interessa de alguma coisa? Você se interessou do assunto? Não é isso, ó? Você se interessou do assunto? Quem se interessa por alguma coisa. Então, se você se interessa por mais o pelo, né? E aí matava a questão, se você ficou na dúvida ali, tá? E é assim, gente, ó, uso de preposição ou ausência dela. Tem um monte de questão dela assim, e você treinando para você saber qual é a exigência de preposição, tá? A alternativa é D de doido, mas o único verbo que era problemático aqui era esse, gente. O resto são verbos do dia a dia, tá? Por exemplo, se fosse implicar em tá errado. Implicar em tá errado. Implicar em tá errado. Aí é um caso de regência mesmo. Então, se não é implicar em, é implicar o, implicar o, implicar o. Concordar. Quem concorda, concorda com. Favorecer. Quem favorece, favorece alguém. Quem favorece, favorece alguém. Interessar-se. Quem se interessa por alguma coisa. Tudo bem? Alternativa D de doido. Treinem, isso é regência. Aí, crase, ó, coloquei duas questões de crases distintas, tá? Mas tem uma igualzinha àquela de regência para preencher. Essa aqui, porque eu achei ela enjoadinha. Por exemplo, eu estava fazendo uma questão dela parecida com essa e percebi que ela não estava perguntando se a crase estava certa ou estava errada. Ó. Tá aqui, ó, esse caso. Ó. Considere o emprego do acento grave em a Constituição, nessa frase, proposta de emenda à Constituição. E a CNN nessa frase, em entrevista à CNN. E as relações sintáticas estabelecidas entre os termos. Pode-se notar uma ocorrência em contexto sintático semelhante. Gente, vocês sabem o que ela quer? Ela quer a justificativa sintática, tá? Ela quer saber se isso aí é objeto indireto, porque objeto indireto pode levar crase. Se é complemento nominal. Onde? Nesta escola? Onde? Na alternativa anterior? Aqui? Mas qual? Onde nesta escola? Em que frase, Leonardo? Aqui nessa não tem nesta escola. Qual seria a frase?
Aqui não tem escola. Onde é que tem escola? Onde é que tu estás vendo escola, mano? Faz a frase toda aí, me diz, porque eu ainda não identifiquei a questão, Leonardo. Então, olha só, nessa aqui, tudo bem? Nessa aqui, a gente quer a função sintática. Então, eu quero saber de vocês, qual é a função sintática, tá? Dessa e dessa, função sintática, tá? E aí vai ser a mesma função sintática, gente, é isso, tá? É assim, é objeto indireto, é complemento nominal, é adjunto adverbial, locução adverbial, é a mesma função sintática. Ó, o que você tem que ver? Não adianta você ficar olhando para a Constituição até a morte, você tem que ver com quem ela está se relacionando, né? Ele diz equivalência sintática, ó, sintático em contexto sintático semelhante. E aí você vai ver o outro que é igual. É isso que você tem que ver, tá? Então, na verdade, ó, esse termo tá com crase, ótimo. Mas a quem ele está se referindo? O primeiro, a Constituição, está se referindo a qual palavra? O segundo, está se referindo a qual palavra? Ela não está perguntando se está certo ou se está errado, inclusive está tudo certo, tá? Ela quer a mesma função sintática. É isso que ela colocou. Ambos estão se referindo, ó, um está se referindo à emenda e o outro está se referindo à entrevista, né? Emenda e entrevista são nomes, gente. Então, na verdade, o que você tinha que ver? Você tinha que ver isso aqui, ó. Emenda é um nome, ó. A emenda, tá? Esse nome exige preposição, ó. Se é emenda a. E aqui, ó, eu tenho um complemento do nome, tá? Complemento do nome, né? Em entrevista à CNN, ó. Entrevista é um nome, ó. A entrevista. Se é entrevista a, ó. CNN está complementando esse nome. Então, o que você tinha que ver? Qual é a crase que está complementando o nome? Qual é a crase que está complementando o nome? E olha o que você tem aqui. Você tem a literatura, né? E aí, o que você tem, ó? O direito, ó. O direito é um nome. E aí, esse nome exige preposição. Isso aqui é complemento do nome. Se ele queria igual, a alternativa já é a letra A. Por quê? Ele está se referindo a um nome. Se ele se refere a um nome, é complemento do nome. É contexto sintático semelhante. Coloquei essa porque ele não está perguntando se está certo ou se está errado. Ele está perguntando qual é igual. E eu tenho mais de uma questão assim, tá? Por isso que eu coloquei. Agora, gente, reuniam-se à noite. Ele está se referindo a um verbo, mas a noite nem é complemento. Ó. A noite é um adjunto adverbial, né? Por que leva a crase? É uma locução adverbial feminina, tá? Mas se refere a verbo, não está se referindo a nome, tá? A medida que não se refere a verbo, não se refere a nada. Isso aqui é uma locução conjuntiva feminina. Tá? Então, ele não é complemento de nada, né? É um motivo diferenciado, né? Entregou a filha, ó. A filha está complementando um verbo, ó. Ela é objeto indireto, não é complemento de nome, né? E assistiram à televisão, ó, com crase. Isso aqui é verbo transitivo indireto, ó. Isso aqui é objeto indireto. Só tinha um que completava nome, era você entender o comando e olhar para lá. Tudo bem? Foi? Sim, complemento nominal sempre vem com preposição, tá? Aqui o foco era a crase, né? Era você perceber a quem ele se referia, tá? A alternativa era a letra A, por quê? Os dois estão se referindo a nome, ó. Então, você tem o nome mais o termo com preposição, tá? Todos os outros você tem, ó. Termo com preposição, verbo. Termo com preposição, verbo.
termo com preposição, verbo. O à medida que é até diferenciadérrimo, tá? Então, cuidado, porque esse tipo de questão cai, tá? Vamos ficar esperto, ó. E cai muito assim, sintaxe, ó. Ela diz, ó, atirinha abaixo com as personagens Mafalda e Manolito para responder as questões. Péssimo! A professora me deu péssimo outra vez. É para isso que a gente vai todo dia à escola? Se eu viesse de vez em quando ainda vai, mas fazer isso com freguês? 4 objetos indiretos. Onde tem 4 objetos indiretos? Não. Isso aqui não, só tem 2 objetos indiretos, né? Isso aqui não é objeto indireto. Isso aqui é um adjunto adverbial. E leva a crase porque é uma locução adverbial feminina. Mas ele está se referindo a um verbo, né? Aqui não é complemento de nada. Isso aqui é locução. Isso aqui é locução conjuntiva, né? Feminina. Introduz uma oração. Aqui eu tenho um objeto indireto, que é a filha. E aqui eu tenho um objeto indireto, que é a televisão. Tenho 2 objetos indiretos. 2 objetos indiretos. Adjunto adverbial não é objeto indireto. E à medida que não tem função nenhuma. Conjunção não tem função nenhuma. Ok? Ok. Ok. Onde o C é partícula passiva? Aqui não, né? Aqui não, né? Porque aqui eu não tenho um sujeito expresso. Aqui é o sujeito oculto. Eles se reuniam à noite para a festa. Bora aqui. Ó, aqui é essa expressão que ele quer e ele quer falar sobre a escola. Era aqui, Leonardo, que tu estava falando do na escola? Era 50 questões à frente? Sim, em alugam-se casas, aí eu tenho partícula passivadora. Tem que olhar a frase como todo sempre. Se fosse na escola, aqui estaria errado, tá? Aqui estaria errado. Vamos lá. Ele diz que a escola é um complemento nominal da palavra dia. Isso aqui está certo ou está errado? É a primeira coisa que você tem que ver de onde vem a preposição. Qual é a palavra que está exigindo a preposição? De onde vem esse A aqui? De onde? É para isso que a gente vai todo dia à escola? Isso, é do verbo ir, né, gente? Então, é do verbo, ó, tá? Quem vai, vai a. E aqui eu tenho a escola. A escola não dá ideia de lugar? Pois é, se dá ideia de lugar, é um adjunto adverbial. Não é objeto indireto, não. É um adjunto adverbial. Não é complemento nominal, tá, gente? É um adjunto adverbial. Tudo bem? Aqui, ó. Caso a palavra escola fosse substituída pelo instituto, o acento continuaria sendo usado, ó. É para isso que a gente vai todo dia a instituto. Poderia ter crase? Poderia? Instituto é palavra masculina. Não ocorre crase diante de palavra masculina. Então, não continuaria sendo usado, tá? Seria ao instituto, né? Ó, seria ao. A escola funciona como objeto direto, nem objeto direto, nem objeto indireto, tá? O verbo ir, ele é verbo intransitivo. E a escola indica lugar, então é adjunto adverbial. É para mostrar como ela pode mexer com sintaxe nessa questão da crase. D. Se acrescentássemos uma, continuaria tendo crase? Vai todo dia à
uma escola. Poderia ter crase? Em a, uma escola. Esse a está diante de uma, que é um artigo indefinido, tá? Não ocorre crase diante de artigo indefinido. Sobrou a letra E, de nem é tão escroto se você sabe a regra. Ó. Quem vai a algum lugar. A escola é o lugar aonde se vai. E quem vai a, tem que ser a sempre, tá? E aí, ó, a escola é um adjunto adverbial, tá? Morfologicamente, ó, é uma locução adverbial feminina, né? Locução adverbial feminina leva crase. Tudo bem? Ok. Alternativa letra E. Alternativa letra E. Tudo bem? E aí a gente vai para a 16ª. Estamos entrando em pontuação. Na verdade, coloquei só uma questão aqui de pontuação, tá? A pontuação dela pode ser assim, de justificativa, ou pode ser da frase, para você ver se a pontuação está certa ou está errada. Ela sempre tem dois modos de trabalhar. Tudo bem? Ok. Se fosse aquela escola, continuaria com crase, né? Porque quem vai a, tá bom? Então, quem vai a mais o aquela. Tudo bem? O aquela sempre vai levar crase se houver exigência de a diante dele, tá? Ela conceitua, adora conceituar. Ó, segundo Bezerra, é bom que tu já aproveite e sabe que ela gosta desse autor aqui. Pontuar é, no mais das vezes, uma necessidade sintática. Isso quer dizer que, para se pontuar bem, deve-se estar atento às funções sintáticas desempenhadas pelos termos e pelas orações, bem como a localização de tais termos e orações no período. É blá, 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 blá. Agora você vai para o comando, ó. Atente às afirmativas a seguir. Em 4 delas, a pontuação é inadmissível, ou seja, em todas é proibida, tá? Assinale a única alternativa em que a vírgula deve ser empregada. Aí pronto, ela trabalhou o conceito, ó. Em 4 delas, eu não posso usar vírgula. Só em uma eu posso. Qual seria aqui? Qual seria? Posso separar sujeito do verbo? Nunca. Nunca vou poder colocar uma vírgula separando sujeito e verbo. Posso separar o verbo dos seus objetos? Nunca. Eu nunca vou poder separar o verbo dos seus objetos. Posso separar o nome dos seus adjuntos? Não. Nome e adjunto adnominal ficam juntos. Nunca vou poder separar, tá? Aí, posso usar a vírgula para isolar postos explicativos? Sim. Se ele é explicativo, é aqui que ela deve ser empregada. Na letra D de doido, né? Agora, eu vou separar o verbo de ligação do predicativo do sujeito? Nunca. O que você tem que entender é que em todas as alternativas, ele está perguntando se eu posso separar sujeito de verbo, verbo do seu complemento, nome do seu especificador, verbo daquilo que o completa. Nunca. Agora, elementos explicativos, como o aposto, sim. Então, daqui, ó, só deve ser empregado em aposto. Era função sintática, mas não estava difícil não, né? E lembrando que a gente tem é a semana do Quebrando a Banca IBFC, tá? A gente está lançando, a gente está terminando a gravação, tá? O IBFC com 200 questões de comentário, sem mais de 200, tá? R$59, bem baratinho, bem legal mesmo. Com português fica R$179 e no combo são 6 meses de duração. Eu sou você aproveitada, tá? E a 17ª aqui. Agora a gente está entrando em período composto, que é aquela parte final, a gente fecha com período composto. E aí, ó, oi? Depois de termos acessórios, pode usar crase? Termos acessórios não interferem em nada na crase. Você tem que ver se o termo que vai levar crase, ele está se referindo a um termo que exige preposição
ou se ele tem função de locução adverbial, locução prepositiva. Não tem nada a ver com o termo acessório. Se o termo é acessório, nem lê o termo acessório, né? Aí você lê o essencial com a crase. Tudo bem? Então, não tem nada a ver. Tudo bem? Depois de vírgulas, pode ter crase? Sim, o termo pode estar deslocado. Sim, a vírgula também não interfere em nada. Eu não vou olhar para a vírgula, eu vou olhar a quem aquele termo está se referindo. Então, ter vírgula ou não, para mim, vai ficar gravado assim. Tudo bem? Aqui é conceito, gente. É para mostrar que ela gosta de trabalhar conceito. Ó. Isso aqui é o conceito de enunciado. E até que tá certinho. Às vezes ela dá uma vacilada, tá? Mas tá certinho. Ó. Todo enunciado linguístico capaz de estabelecer um processo de comunicação. Ou seja, todo enunciado que possui sentido completo. Qual é o enunciado que possui sentido completo, gente? O que vocês acham que é, tá? Possui sentido completo é frase. A frase, ela pode ter verbo ou não. Ela tem que ter sentido completo, tá? Então, se eu disser fogo, 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 se você entendeu, saiu correndo, isso é uma frase, tá? Então, ela pode ter verbo ou não, mas ela tem que ter sentido completo. Então, ó, já dava pra gente trabalhar aqui, ó, B e E, né? Deixamos as duas aqui, ó, tá? B e E. Agora, a segunda ocorrência, ó, é toda estrutura linguística centrada em um verbo ou uma locução verbal. Podemos afirmar ser toda estrutura que biparte em sujeito e predicado e, excepcionalmente, só em predicado, quando a declaração se encerra em si mesmo, sem referência particular a nenhum ser. Gente, enunciado centrado num verbo ou locução verbal é a oração. E ela pode ter sentido completo ou não, mas para ser oração tem que ter verbo. Para ser oração tem que ter verbo, para ser oração tem que ter verbo. Então, ó, já é oração, ó. Continuamos na B ou E. Aí aqui, ó. É formado por uma única oração. Ai, gente, uma única oração não é período composto, né? Uma única oração, oração absoluta. Haverá, por isso, um único verbo ou uma única locução verbal. Uma única oração, uma oração absoluta, tá? Para ser absoluta, ela é completa, tá? Então, aqui é o período simples. Inclusive, decore, tá? Toda vez que ele falar em oração absoluta, o período é simples. Oração absoluta, período simples. Oração absoluta, período simples. Oração absoluta, período simples, tá? Já é a letra E. Ó, já é, ó. Oração, né, quando tem verbo, período simples, quando tem uma única oração, né? E aqui, é formado por mais de uma oração. Mais de uma oração é período composto, tá? Duas ou mais orações é período composto, tá? Então, ó, primeiro aqui, ó, frase e oração. Frase tem sentido completo. Oração tem que ter verbo. Período simples, tem que ter uma oração, uma única oração absoluta, sentido completo. E aqui duas ou mais orações, tá? A frase, ela não necessariamente tem verbo, tá? Então aqui, ó, oração tem que ter verbo, período simples, uma oração, período composto, duas ou mais. Então, às vezes, ela trabalha com um conceito legal, tá? 18ª, conhecida como antepenúltima. Aqui ela misturou sintaxe da oração com sintaxe do período. Então, aproveitei e coloquei aqui. É para você ver se está certa ou se está errada, né? Quais estão certas. Inclusive, tem que tomar cuidado com esse comando. Às vezes, ela quer a errada, tá? Dica, você não precisava nem chegar no fim e já dava para matar a questão. Bora ver o primeiro item aqui, ó. Primeiro item. Tá? Ela quer saber primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro item. A vírgula, bem aqui está a vírgula. Ó. Ela está separando duas ideias semelhantes, correlatas. As ideias são essas. Ó. Existem muitas possibilidades no setor privado. Contudo, há uma menor quantidade de vagas disponíveis. Esse item, ele está certo ou ele está errado?
Certo ou errado? Gente, não tem como ser semelhante se você tem um contudo. Contudo indica duas ideias opostas. Contudo indica duas ideias opostas. Você tem que aprender a olhar para aquilo que vai justificar, né? Então, o primeiro item está errado. Já dava para eliminar a A e a C, ó. Trabalha assim. O que você ainda vai analisar o resto risca? Só tem duas aqui, tá? Inclusive, gente, ó, dessas duas, você não precisava analisar a quarta, você só precisava analisar nem a segunda, ó. Já sei que a segunda tá certa e a quarta também. Você só precisaria analisar a terceira. Só. Aprenda a ser esperto, tá? Vou analisar a segunda, fingindo que eu tenho que analisar. Existem é um verbo e muitas possibilidades é o sujeito. Segundo o resto das alternativas, sim, mas ó, existem é verbo pessoal, sempre tem sujeito, tá? Pergunta para sujeito, o que existe, ó? Muitas possibilidades é o sujeito. Esse item tá certo e não tinha outra opção, ó, porque quando eu eliminei ele estava certo mesmo, tá? É a terceira que é importante, ó, terceira. Aí a terceira, ela está certa ou ela está errada? Terceira, tá? Essa. Existem muitas possibilidades no setor privado, contudo, há menor quantidade de vagas disponíveis. Contudo, pode ser substituído por no entanto ou porém? Sim ou não? Contudo, pode ser substituído? Pode ou não? Sim, sempre. Sim, sempre. Porque, contudo, é adversativa e, no entanto, e porém também. Então, a terceira estava certa, já matava a questão, gente, ó. Se a terceira está certa, já é a letra B de bola, ó. Já sei que é a letra B. Não precisava analisar a quarta, tá? Mas vou ver, ó. Ele diz que a gente pode substituir quantidade de vagas disponíveis por quantidade disponível de vagas. Tá, bora lá. A menor quantidade de vagas disponíveis. É que a questão é essa, ó. Ele diz assim, a menor quantidade de vagas disponíveis ou a menor quantidade disponível de vagas. A concordância vai alterar, mas eu posso substituir, ela fica correta, né? A alternativa é a B de bola. Tudo bem? Isso aí era a sintaxe da oração com sintaxe do período. Agora é só período composto. Duas de período composto, ela tem muita, gente. É sintaxe da oração mesmo, tá? Sim, tem que decorar a conjunção, sim. Ainda mais ela que é gramatiqueira, né? Vamos lá aqui. Peguei uma semântica e a outra é analítica. Só para a gente ver como é que ela trabalha, tá? Qual é a alternativa aqui, ó? E eu mesmo estava tão aturdido pela dor que mal conseguia articular uma palavra. Opa, qual é a dica aqui? A oração destacada começa num quê? Quando ela começa no quê, a gente verifica o que vem antes, não é isso? O que vem antes que é fundamental? Ih, vocês já estão muito espertos, né? Olha o que eu tenho aqui, ó. Tão que, tanto que, tamanho que é sempre consequência. Tão que, tanto que, tamanho que é sempre consequência, gente. Sempre. Dando uma análise alegatos, eu acho até que eu já vi, mas não lembro. Assim, tanta banca, ainda não analisei, Silmara, tá? E, ó, eu tô colocando para mostrar que a gente sempre coloca aqui, mas as bancas todas estão cobrindo, estão cobrando, tá? E a última questão, que é questão de verdadeiro ou falso, que ela gosta, e de sintaxe aqui. Bora trabalhar. Vou querer saber se é verdadeiro ou falso de vocês, tá? Vamos lá. No trecho, quando o sol parte e ficamos entretidos ao redor da fogueira, a oração destacada é classificada como subordinada adverbial temporal. Verdadeiro ou falso? Fiscal quase empurrando. Verdadeiro ou falso? Ó, esse quando indica tempo, né, gente?
Então, a primeira é verdadeira, verdadeira, verdadeira. Eliminamos só uma. Vamos ver a segunda, ó. Se o uso da linguagem amplifica a capacidade, a oração destacada é concessiva. Certo ou errado a segunda? Quem vai fazer Correios tem que estudar tudo, gente. Não tem jeito, tá? Porque a gente vai fazer direcionar, né? Para que você saiba exatamente o que estudar também. Não fique estudando coisa que não cai, né? E para trabalhar a linha mesmo. Isso, gente, esse C é condicional, não é concessiva, não. Então, como é condicional, o item está errado, ó. Errado, errado. Ficamos entre duas. Terceira, ó, ficamos entre duas. Terceira, a habilidade narrativa determina quem tem voz. Ela diz que é uma adjetiva restritiva. Certo ou errado? Quero lembrar que para ser adjetiva tem que ter pronome relativo, tá? E para ser restritiva tem que estar sem vírgula, né? Mas primeiro tem que ser pronome relativo. É pronome relativo esse quem aqui? É pronome relativo, ó. Minha pergunta para você, a primeira oração, ela está completa ou incompleta? Primeira oração, ela está completa ou incompleta? Vai ficar gravada, Ricardo. Completa ou incompleta? Incompleta. Quando a primeira oração é incompleta, a segunda você pode trocar por isso, ó. A habilidade narrativa determina isso. Se é isso, não é pronome relativo, isso aqui é conjunção integrante, tá? Não é adjetiva, é substantiva, objetiva direta. Ou seja, está errada. Estando errada, a gente já tem alternativa. Sendo falsa, a gente já tem alternativa, né? Mas vamos dar mais uma olhada, ó. Já tinha isso aqui, ó. No trecho, não existe narrador isento. O verbo é impessoal? Não, gente. Existir é sempre pessoal, tá? Sempre há sujeito. O sujeito é narrador isento. Esse aqui você tinha que saber que é falso, tá? Tinha que saber que é falso, tá? E a última construção, que é assim. Mesmo que não tenha mensagem específica, ele diz que essa oração é condicional. Esse mesmo que é condicional, diz para mim. Esse mesmo que é condicional? Opa, mesmo que é concessiva, né? Sempre concessiva. Alternativa, letra A. Alternativa igual a embora. Perfeito, tá? Bom, gente, a gente viu aqui 20 questões do IBFC, questões que às vezes tem algum detalhezinho. A gente quis mostrar, fazer um ampliado, né? Ela tem um compilado. Ela tem muita questão, tem questão pra caramba. Tem questão bem facilzinha, tem questão não tão facilzinha, tem uma outra questão mais exigente, mas no geral ela é gramatiqueira, gente. É estudar, é estudar. Às vezes eu acho que a pegadinha maior dela está no comando. Então tem que prestar bem atenção, aquela de crase, né? Então assim, existem algumas questões que eu acho que você tem que ter um direcionamento para você não vacilar, tudo bem? Então, para quem vai fazer Correios, a gente sabe que o português vai ser extremamente importante. Embora seja gramatiqueiro, dá para trabalhar bem legal. A gente está começando na terça que vem, tá? Nesse horário, 16 às 18, às 29 horas. Lembrando que tanto Quebrando a Banca quanto a turma, a gente não mistura tantos assuntos assim. A gente começa com listas de assuntos, a gente vai trabalhando, tá? Então, a gente não mistura. Então, dá para você aprender bem, porque a gente fica batendo naquele assunto até entrar. Ok? Espero que vocês tenham gostado, tá?
Espero encontrá-los na próxima terça-feira, de 16 às 18. Estarei esperando aqui eu, Lola Maria Romanovski, Amandinha, que está fazendo aniversário hoje. Tudo bem? Ok. Beijinho para vocês. A gente está colocando questões diárias. Vocês estão vendo, essa semana é do Sebrasp, né? Semana que vem, sabe-se lá Deus quem é, a gente está escolhendo aqui. Escolham aí, tá? Bom, lembrando que para quem quer gravado, sempre tem o combo que você pode somar com a banca do seu coração, né? Pode somar português com Sebrasp, português com CETAP, português com FGV, português com IBFC, ok? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aí naquilo que a gente está colocando sempre, tá? E até a próxima live que a gente colocar, ok? Lola manda um beijão para vocês, tá? Nem doeu. Deixe um like que ajuda a titia. Tudo bem? Ok. Beijinho para vocês. Até a próxima live.